De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de imposto de renda aqui na companhia do Daniel Andrade. Daniel, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, telespectadores do programa. E vamos estar batendo um papo aqui sobre esse assunto tão polêmico e tão preocupante para o contribuinte do Brasil. Sem dúvida. Também com o Paulo Andrade. Paulo, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no Educador Entrevista. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos procurar da melhor forma responder os questionamentos, elucidando melhor essa questão. Vamos à pergunta inicial aí, que é essa, Quem tem que declarar? Essa é um assunto, assim, é um tópico bastante importante, que o pessoal, quando fala de declaração de imposto de renda, eles se preocupam apenas com o rendimento que o contribuinte teve durante o ano. Mas, na verdade, são vários tópicos que englobam essa obrigatoriedade de entrega. O principal deles, que é o mais comum, é a receita tributável. O que é receita tributável? É o salário da pessoa. A remuneração que ela tem pelo serviço dela durante o ano a qual é feito o imposto de renda, que no caso seria 2017. O limite de declaração esse ano é de R$ 28.559,70 durante o ano. Então, o indivíduo que assumiu, que teve uma renda igual ou superior a esse valor, ele é obrigado a apresentar essa declaração. Outros tópicos também o tornam obrigatórios a entregar, ao menos que ele mesmo se ele não tiver esse rendimento de 28, tem outros quesitos que tornam obrigatório. Patrimônio, bens móveis e imóveis acima de R$300 mil, o indivíduo que fez operações em bolsa de valores, o indivíduo que teve receita bruta rural, de atividade rural, acima de R$ 142.798,50. Se ele teve operação de venda de imóvel, o qual teve lucro imobiliário, se ele optou pela isenção do lucro imobiliário em aquisição de outro imóvel, que isso é permitido pela legislação, também o torna obrigatório essa entrega de declaração. Enfim, são vários quesitos que obrigam o contribuinte a declarar não só a renda tributável que ele teve. Uhum. E nesse sentido, sempre tem aquela questão de perfil aí do contribuinte, Às vezes é só isso, olha, eu tenho a renda, é até uma declaração mais simples, Mas quando a gente começa a cair nesses meandros, complica para quem entra lá no programinha e acha que vai dar conta do recado. Sim, eu acho esse um tópico que eu vejo isso diariamente durante o nosso trabalho no imposto de renda. É sempre necessário ter um aconselhamento de um profissional competente e qualificado para isso. Eu costumo orientar o pessoal lá do escritório, as meninas que me ajudam lá na coleta e alinhamento dessas informações. Por exemplo, ela liga para o contribuinte, para um cliente nosso lá. Você teve alguma alteração esse ano nos seus bens? O sujeito pensa assim, eu tinha um carro, vendi, comprei outro, continuo com um carro. Eu tinha uma casa, vendi, comprei outra, continuo com uma casa. Não mudou nada. Uhum. Então eu saí do emprego, entrei em outro, entrei em outro, continuo trabalhando, não mudou nada. Então existem declarações que são mais simples, o que não mudou nada realmente, e nesse caso que eu comentei agora, mudou tudo. Então, de acordo com o perfil da pessoa, com a qualidade a qualidade do imposto de renda da pessoa, é um trabalho diferente. O trabalho em si, a formulação do imposto de renda, ele é padrão. As informações que vai no meu, vai no seu, vai de qualquer pessoa. O que varia é a quantidade e tipos de informações. Por isso tem que ficar bem atento em relação a isso, para evitar uma futura malha fina aí. Perfeito. Porque é isso, Você teve uma alteração de bens, você tem que declarar. Não quer dizer que você vai pagar por isso. Sim, exatamente. Essas informações, essas trocas de veículos, de imóveis, aquisições, elas têm que ser informadas para o fisco. Isso não significa que você vai pagar, tá? Uhum. É a obrigatoriedade da informação. Perfeito. E Paulo, muitas vezes a pessoa é desatenta nesse sentido e aí cai na malha fina sem saber por quê e acaba pagando multas aí não por não ter pago, mas sim porque não contribuiu com as informações necessárias.
O que acontece muito é que a pessoa esquece uma fonte. Às vezes um aluguel que ela tenha recebido, ou no janeiro do ano base ela saiu de uma empresa, trocou de fonte, e ela esquece daqueles dias e esse períodozinho teve uma indenização e um valor às vezes expressivo, né? Esquece de declarar. Agora, a grande novidade deste ano é que a Receita incluiu vários itens na declaração de bens. Você precisa colocar, por exemplo, que não precisava antes. Você discriminava o imóvel no campo discriminação do imóvel. Rua, endereço, data de aquisição, de quem adquiriu, o CPF. Agora você precisa colocar os dados cadastrais do IPTU, o número de inscrição municipal. Você precisa colocar o número da matrícula no cartório de registro de imóvel, o número do registro, que seria lá o R1, R2, a área do imóvel, o cartório que está registrado. Então são aí 5 itens a mais em cada imóvel. Para isso vai precisar da certidão de registro de imóvel e do carnê de IPTU, para tirar todos esses elementos. A pessoa que tem vários imóveis, já são aí bastante dados que tem que ser coletados. Então aumentou a burocracia. Aumentou a burocracia. Perfeito. E nessa questão de aumento da burocracia, a gente sabe que, né, isso automaticamente afunila um pouco o prazo, já que você vai ter que ter mais informações aí a serem lançadas, né? Então, deixar para a última hora é certeza de prejuízo. Com certeza, Luciano. É uma corrida contra o tempo que a gente tem todo ano. É exatamente esse, a providenciar os documentos do contribuinte, porque esse imposto de renda, quando a gente elabora no escritório, ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem concentrado. Um imposto de renda muito maior ou mais simples, com menos informações, ele tem que ser minuciosamente preenchido, conferido, tem toda uma estratégia em cima disso, tem todo um raciocínio. Então, se deixar para a última hora, vai precisar do mesmo raciocínio, da mesma atenção. E a chance de errar ou de faltar alguma informação é maior devido ao curto tempo, né? Sempre, né, na época de divulgação, se fala disso, né, do valor, é sempre um fator que chama muita atenção, aí a questão da renda específica do contribuinte. Mas, além da renda, tem sempre a questão de aonde se pode abater, né? E esse ano a gente tem a novidade aí, né, com os filhos, com os dependentes, da documentação, que é uma regra também nova. Sim, Luciano. Esse ano teve alteração para constar o CPF de dependentes acima de 8 anos. Antigamente não era obrigatória até essa idade, era um pouco mais. E a partir do ano que vem, todo mundo que se for dependente, independente da idade, vai ter que constar o CPF da pessoa. Dependente. Se você tiver um filho de 8 anos, esse ano ele não passa sem ter o dependente desse filho. Tem que ter o CPF. E aí, Paulo, fica essa questão, né? Quando a gente pensa, como vocês citaram, na questão do imóvel, a gente tem que colocar a matrícula, o IPTU, todos esses dados, a gente percebe que o sistema está cada vez mais inteligente, né? E nesse caso aí dos dependentes também, você tem lá a documentação. De fato, a ideia é cruzar os dados mesmo e ver se o que está lá procede com a realidade. Sim. A Receita tem cercado cada vez mais esses dados com outros informativos que ele já tem em mãos, que é a obrigatoriedade do CPF com 8 anos. Hoje, atualmente, quando a criança nasce, na própria certidão de nascimento já vai sair o CPF. Então ela já tem. As despesas com instruções, por exemplo, tem um limite de 3.561,50 para esse ano, né? Um dependente abate 2.275,08 centavos por dependente. É bem aquém do que realmente se gasta num ano com um filho, né? Então, você passa uma escritura de aquisição ou venda de um imóvel, o cartório já informa. Então já existe esse cruzamento lá na Receita Federal. Quando você fez a declaração, a Receita Federal já tem todos esses dados. É apenas uma confirmação.
Se você não lançar, esquecer, eles já estão sabendo, com certeza você cairá na malha fina. Perfeito. É importante focar nisso, né? As pessoas estavam acostumadas com a metodologia anterior, com o sistema anterior, não podem deixar de se ater a essas questões novas, porque eu acho que é aí que nós vamos ter a maioria dos problemas nesse ano. Com certeza, Luciano, foi o que o Paulo disse. Existe um projeto que já vem sido estudado e até implantado pela Receita, que é a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Você vai receber as informações, ou seja, de carros vendidos ou adquiridos, imóveis vendidos ou adquiridos, fontes de renda, e você vai apenas fazer alguns ajustes e confirmar isso. Por quê? Porque as informações estão sendo cruzadas. Temos a DIRF, que é uma informação que tem que fazer todo ano, no começo do ano, que as empresas fazem e transmitem para a Receita a renda, o retido na fonte desses colaboradores, assim como sócio dessas empresas. Quando você vende um carro ou compra um carro, o próprio cartório já informa a Receita. Antigamente não era assim, igual com imóveis. Então, cada vez mais, até a nota fiscal eletrônica, que você compra alguma coisa, isso já é informado automaticamente. Então, está cada vez mais difícil burlar o sistema, né? Então é complicado, a gente deve se ater muito a prestar atenção nessas informações para evitar problemas com o leão. Dentre as novidades, né, o que nós temos mais esse ano aí? A novidade disso é que você pode também agora, você pode retificar a sua declaração por dispositivos móveis. Antes não era permitido isso. O Renavan, no caso de veículos que você possui, tem que ser informado isso na declaração. O CPF, como eu disse, para 8 anos ou maiores que isso. E os dados que tem nos imóveis, que é o IPTU, a área construída, data de aquisição, essas informações que são obrigatórias, não obrigatórias esse ano, que tem uma distinção no imposto de renda de aviso e erro. A hora que você terminou, você dá clica para checar as informações e ele te avisa se tem aviso ou se tiver erro. No caso desse ano, particularmente, essas informações serão constadas como aviso. Então, elas não impedirão a transmissão do arquivo para a Receita Federal. Então, essa é uma das últimas novidades aí. E também, quem tem rendimento tributável acima de 10 milhões de reais, ele só consegue transmitir essa declaração com certificado digital. Perfeito. O Arthur, com uma questão aqui, né, ele diz que declarava há alguns anos, aí a renda dele ficou abaixo do limite, parou de fazer declarações e volta a declarar esse ano. Pergunta se tem algum problema de não ter feito as declarações nos anos anteriores em que a renda estava abaixo. Oi, Arthur, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito importante que eu vejo sempre essa dúvida no contribuinte. Não há problema algum. Como eu disse, antes você estava obrigado a declarar o imposto de renda por um motivo, seja ele pela renda ou por outros motivos que eu disse anteriormente. Depois, no outro ano, você não estava mais obrigado a apresentar essa declaração. Isso não há problema algum. Esse ano você é obrigado a entregar, você preenche a declaração com os dados do ano anterior e desse ano. Então os valores vão constar o ano anterior, assim como o saldo de banco, alguns bens que porventura você venha a ter, e completa as do ano agora de 2017, o saldo em 31 de dezembro. Esses informes têm tudo detalhado e não há problema algum. Até porque, alguns anos atrás, tinha 2 tipos de declarações. A declaração normal do contribuinte de ajuste anual e a declaração de isento. Quem estava obrigado a fazer, fazia a declaração padrão, e quem não estava tinha que fazer a declaração de isento. Há uns anos atrás, essa declaração foi extinguida pela Receita, então você não deve nada ao fisco. Perfeito. E a Rosângela também na mesma questão, ela diz que tem declarado todos os anos, mesmo quando não atinge a renda. Perguntando se tem algum problema nesse sentido. Não há problema algum. Como eu disse também, quando você atinge um desses quesitos, você é obrigado a declarar. Mas no caso, se você queira declarar, não há problema algum também. Luciana perguntando quantos dependentes ela pode colocar na declaração. Oi, Luciana, os dependentes, você não tem limite de dependente, tá? Você tem limite de valores a serem abatidos por dependente. Então,
Então você pode colocar filhos, pais, avós, bisavós, desde que tenham seus enquadramentos particulares aí, e as despesas que você tem em relação a eles. Lembrando que se algum dependente tiver renda, essa renda é anexada à sua declaração. Por isso que é bom fazer uma análise para ver se compensa a inclusão desse dependente ou não, porque você tem uma dedução de R$ 2.275,08 por dependente, mais os gastos que você tem com ele. Lembrando que esses gastos, construção e tudo mais, tem um limite fixo também. Então, por isso é bom fazer uma análise sobre isso, mas não tem, você pode colocar quantos dependentes você tiver. Então, esse valor dos 2.000, ele já é automático, né? É automático. Tem o dependente. Você tem um filho, vamos supor, de 5, 6, 7, dependendo da idade, até 21 anos ou 24 anos cursando o ensino superior, você tem um crédito de R$ 2.275,08, automaticamente, mesmo que você não tenha mais despesas como médicos, planos de saúde ou instruções em relação a isso. O Luiz, ele disse que viu uma entrevista que dizia que quem tem dinheiro na poupança deveria declarar também. Ele pergunta se isso procede e qual a forma correta aí, né? Se declarar a conta poupança ou o valor existente. Essa é uma obrigatoriedade de entrega. Contas a partir de R$ 140, se eu não me engano, tem que ver o valor lá, eles tornam obrigatório a apresentação dessa informação. Isso vai em bens e direitos, código 41, saldo de conta poupança, aí tem as informações que têm que ser preenchidas, e os rendimentos relativos a essa poupança, ela vai para rendimentos isentos, lá no campo de rendimentos isentos. Aí vai lá o banco, tudo certinho, isso então é informado. A conta, o saldo anterior, se houver, e desse, mais os rendimentos oferidos dessa aplicação. Perfeito. O que é isento é a aplicação, né? Não o valor em si. O que é isento é o rendimento da poupança. Isso. Sendo que esse dinheiro, ele vai ter que vir de algum lugar. Ou uma doação, ou um rendimento tributável, que seja o salário, ou alguma coisa, isso já foi tributado lá nos rendimentos tributáveis. É bom esclarecer isso, porque às vezes, né, o que acontece? A pessoa tem uma conta poupança que ela usa como conta salário, né? Então, entender isso, né? Olha, o salário já está tributando, mas o rendimento... Exatamente. Perfeito. Também aqui com a gente o André, né, parabenizando pela entrevista e perguntando a respeito de MEI, né, a respeito da declaração, né, e se entrou em vigor a história do limite anual também de vendas, né, que estão dentro dessa declaração. Que o MEI parece que era até 60 mil, né? 72. O MEI era 60 mil anual, agora ele foi reajustado a partir deste ano, né? E os rendimentos dela devem ser lançados na declaração de pessoa física, ou seja, é o salário mínimo, que é o que ele contribui pelo INSS, ele tem que lançar como tributado na declaração de pessoas físicas. E apurar também de acordo com o percentual que vai ser encaixado de acordo com a atividade em rendimentos isentos que corresponderá ao lucro obtido por esse MEI. Perfeito. Então, quem tem um MEI aí, vamos dizer que tem que fazer as duas declarações, né? Da pessoa jurídica, do MEI e da pessoa física. Tem que fazer o da pessoa jurídica, mesmo porque se ele não fizer, ele não consegue emitir as guias, o DAS, né, de recolhimento mensal para 2018. Ele faz a informação da declaração e em seguida o sistema libera para a emissão das guias de contribuição mensal. Perfeito, né? Esclarecendo ainda mais o MEI aí, né? O Rodrigo também com uma questão, né? Não basta abrir um MEI, né? Você tem que ter um contador, você tem que regularizar, você tem que pagar as taxas, ou fica congelado isso aí com uma série de problemas. Ele tem que fazer, além do cadastramento no portal do microempreendedor, ele tem que fazer a inscrição municipal, que ela não é automática, é manual. A prefeitura ainda não se engajou nesse sistema. Então você tem que tirar o alvará e tem esse acompanhamento, né, que você tem que fazer mensalmente, emitir essa guia, recolher essa apuração no final do ano da parte que é tributada, que é o salário, a parte que é isenta na declaração de imposto de renda, fazer essa coleção e arquivamento das notas fiscais emitidas, das notas de compras, para no fim do ano ter essa apuração
do resultado que vai ser lançado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Ainda com relação à questão da declaração aí, né? Itens que geram desconto. A gente falou de educação, na questão dos dependentes, mas saúde, qual é o limite e o que se pode aí abater? Despesas com instrução, ele é limitado a R$ 3.561,50. Todos nós sabemos que a educação no país ela é bem precária, né? Então, qualquer curso, qualquer faculdade ou até mesmo pré-escola, você acaba gastando mais que isso. Então, se você gastou R$ 10.000 por dependente, o seu desconto vai só aos R$ 3.561,50. Você pode estar deduzindo despesa com instrução do contribuinte e do dependente. Ensino, creches e pré-escolas, que isso não constava anteriormente. De uns anos para cá, isso vem sendo abatido. Você pode deduzir ensino fundamental e superior, médio e superior também, sendo que o superior engloba faculdade, mestrado, doutorado e cursos profissionalizantes. Tem despesas com saúde. A despesas com saúde ela não tem limite, mas um olho que a Receita cresce sobre o contribuinte, porque o índice de recibos falsos ou de declarações não verdadeiras é muito grande. Então, você tem alguma despesa médica excessiva, declare, tá? Porque o máximo que você vai cair na malha fina vai ser a Receita te perguntar: isso procede? Você vai mostrar com documentação, receituários, cópias de cheques e dos recibos nota fiscal, se for pessoa jurídica, você vai comprovar isso para o fisco e automaticamente você vai estar fora da malha fina. Serviços como fisioterapeuta, psicólogos, fonoaudiologia, essas coisas, dentista também entram como despesas médicas, hospitais, exames, isso tudo é dedutível do imposto de renda. Um fato também que é pouco conhecido pelo contribuinte é que são próteses ortopédicas, prótese, no caso quem tem algum membro amputado, perna, mão, braço, palmilhas ortopédicas, cadeira de roda, ou seja, qualquer coisa relativo à correção dorsal, isso também é dedutível do imposto de renda. Uhum. E às vezes acaba passando batido, né? A gente vê as pessoas fazendo a declaração, não sabem disso, não colocam lá, poderiam ter abatido e... Isso é bem importante, porque isso é um crédito que o fisco te dá para diminuir a sua margem de rendimento tributável. Uhum. Pensão alimentícia também ele é dedutível, sendo que somente é dedutível o valor com ordem judicial. A parte a mais do que é declarado, isso não consta. Por exemplo, um pai de família que se divorciou por algum motivo tem alguma pensão que ele paga para a ex-esposa ou pelo filho, estipulado pelo juiz em R$2.000. Aí ele acha que é pouco e paga 3. O valor dedutível é somente os 2, porque isso é por ordem judicial. Doações feitas ao Estatuto da Criança, ao Estatuto do Idoso, isso também é dedutível ao imposto de renda. Lembrando que são só as entidades e programas autorizados pelo fisco. Não adianta você fazer uma doação na sua cidade ali, alguém que passa contribuindo com uma coisa que esse recibo não vale. Previdência oficial e privada também é dedutível. A oficial é o INSS, que todo mundo paga, e da privada, no caso, tem 2 tipos, que é a VGBL e a PGBL. Só consta a PGBL e até um certo limite também. E de fato tem que ficar atento a essas questões, né? Porque quando a gente faz o lançamento lá no próprio Olerite, no balanço de pagamento anual, você tem já a questão aí da previdência que está lá embutida e que é fácil de lançar. Mas às vezes as pessoas esquecem isso. Olha, eu tenho uma previdência complementar, né? Tem uma previdência privada que poderia ser lançada e que está... Isso, existem alguns planos de aposentadoria, aquela aposentadoria individual, no qual a empresa recolhe junto com o funcionário. Isso é muito comum. Então, na hora que você tira o informe que você recebe, o informe da contabilidade, vai estar lá o rendimento tributável, a contribuição previdência oficial, e vai estar constando ali já essa contribuição individual, que é a previdência privada. Mas isso não é todo mundo que tem, não são todas as empresas que fazem isso. Às vezes o pessoal tem essa contribuição que ele põe num banco, um Brasilprev, um Banesprev na época antiga, que é hoje é do Santander,
até das ordens do advogado do Brasil também tem um plano de previdência específico. Esse informe ele é providenciado e fornecido pela instituição ao qual ele tem essa previdência. Então ele tem que ficar atento aos informes de rendimento que são gerados para ele. Perfeito. Na questão bancária, aí, né, a gente sabe que os bancos fornecem, né, uma planilha aí relativa ao imposto. Também é uma questão que a gente fica muito esperando, né, a ação bancária, né, ser realizada, mas que pode ser agilizada aí até para que não fique para a última hora. Os bancos, assim como todas as instituições, eles querem um pouco de economia, né? Imagina eles tirarem todos os informes e enviar pelo correio de todas as contas que um cliente deles tem. Então, um cliente lá tem uma conta corrente, tem uma poupança, ele tem uma outra conta corrente que ele usa em conjunto com a esposa. Então, isso é muito caro para o banco, tá? Então, os bancos passaram a não estão enviando, a maioria das vezes, esses informes. Isso se faz pelo caixa eletrônico, tá? Quem não tem acesso ao Internet Banking, ou pelo próprio Internet Banking. Você entra no seu computador, tem lá informe de rendimentos. É muito importante essa questão de informe, que a gente tem muitos clientes que levam extrato, tem muitos clientes que levam olerite. Existe para o imposto de renda um informe específico, tanto de rendimentos tributáveis quanto do banco. Então sempre procure pelo informe de rendimento para imposto de renda. É ali que vão estar todas as informações que o contribuinte precisa. Valdir, parabenizando pelas informações e colocando a questão, né? O cidadão, de maneira geral, tem muita dúvida e acaba, e é o caso dele aqui citando, né, dando muito ouvidos aos amigos, né, que não, eu faço, eu organizo para você. Ele diz que, em função disso, caiu na malha fina e está até hoje pagando o pato. Então, ele sugere aí, realmente procurar um profissional qualificado para a ação. Eu acho importante isso, Luciano, é o que a gente brinca. Para você cair na malha fina ou cometer um erro, é um botãozinho que você clica ou uma informação que você esquece. Por isso que é importante um profissional que possua essa expertise aí para poder estar minimizando o risco e fazendo um trabalho para evitar dor de cabeça para o contribuinte. E de fato tem essa questão, né? É cada vez mais detalhado o sistema que a gente estava falando, né? O sistema está cada vez mais entrelaçado, inteligente, e se não faz a coisa de acordo, ele vai pegar, né? No passado, quando a conferência era praticamente quase manual, né, a gente já tinha na triagem isso, deixou de ter aquela coisa, né, Paulo, que tinha antigamente, que era uma análise proporcional, né? Olha, sorteava uma quantidade de declarações, se avaliava aquelas e aí tinha... Hoje não, hoje o sistema apura de todo mundo. Isso, antigamente essa análise era por amostragem, né? Pegava um grupo de contribuintes, às vezes acima de uma faixa de renda, e os demais por uma amostragem. Agora não, tudo já está no sistema lá, e já sabem tudo que você colocou ali. Se você esqueceu uma vírgula, você caiu na malha. O mais comum é falta de informação de fonte de renda e comprovação de despesas médicas. Se eles acharem lá que o valor está excessivo, com certeza você apresentou a declaração hoje, amanhã você olha já está na malha. Já aparece a pendência. Primeiro você precisava esperar terminar o prazo, né? Esperava um mês lá para maio que ia aparecer. Hoje não. Você apresentou hoje, amanhã já está. Já consta a pendência. E é muito ágil essa questão, né? Isso é importante destacar, né? A questão da correção, né, de retificação é o que o Ricardo coloca. Também muita gente deixa para a última hora, faz sabendo que faltam dados ou que está errado, sabendo que pode retificar depois, né? E nem essa coisa do jeitinho brasileiro. Isso também pode trazer transtornos, né? Luciano, isso é um artifício, uma vantagem que o contribuinte tem. O que gera multa para o imposto de renda é a não entrega ou entrega fora do prazo de uma declaração que estava obrigada a entregar. Se ele fez uma declaração o qual faltou alguma informação ou alguma coisa do tipo, isso é permitido para ele retificar. Ou seja, o contribuinte não conseguiu todas as informações necessárias e está acabando o prazo, ele entregou a declaração daquele jeito, a hora que ele for retificar, isso não incide multa. Tá? Então é um artifício que alguns contribuintes
usam para evitar essa multa. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que o pessoal tem, fala em imposto de renda, o pessoal já arrepia. Fala em malha fina, o pessoal arrepia em dobro, né? Então, o que é a malha fina? A malha fina vai ser uma declaração que vai ser entregue ao fisco e o fisco vai achar alguma divergência nessas informações das quais ele tinha. É apenas isso. Não necessariamente que vai haver multa, que vai haver alguma penalidade. Não, isso não. Vamos supor então que você tem duas fontes de renda. Você trabalhou janeiro e fevereiro em uma determinada empresa, saiu e foi para a empresa B. Aí você esqueceu dessa informação e apresentou somente as informações relativas à empresa B. Você vai cair na malha fina. Como que é essa malha fina? Sua declaração não vai ser processada, ela vai estar contando dependências. Aí você vai abrir no sistema da Receita Federal, aí vai estar lá, ó, recebemos essa informação de que você teve uma renda Y na empresa A. E você não falou isso na declaração. Procede? Procede. Você vai pegar a sua declaração, retificar e informar as informações que você tinha esquecido. Automaticamente, se isso condizer com a Receita, você está fora da malha fina. Não houve penalidade, não houve multa, não houve nada. Então, quando se fala em malha fina, o pessoal meio que assusta. Não é necessário assustar, é só revisar e buscar qual foi a divergência que teve na declaração. Uhum. Porque às vezes é isso, né? Não é questão nem de multa, mas de retificar algum dado, alguma pendência que ficou ali. Exatamente. Alguma informação que esqueceu, alguma informação que fez errado. Isso é muito normal. Quem tem o seu informe de rendimento em mãos aí ou perto, dá uma olhada para ver. É rendimento tributável, é contribuição previdenciária oficial, é 13º salário, é o imposto de renda relativo ao 13º salário, é uma distribuição de lucro, é um convênio médico já é relativo à empresa. Então são vários números. E não são números redondos. É centavos. Então um número que você inverteu na hora da digitação, isso dá divergência. Então, malha fina não é segredo, não é para assustar, é apenas para conferir as informações que foram apresentadas. E a Cláudia coloca um fato interessante, né? Que ela, um determinado ano caiu na malha fina, providenciou a documentação dos ajustes que faltavam e pagou menos depois disso. Acontece também, Luciana, como eu disse, alguma divergência de valor que possa ter colocado, ou inverter algum número, aí ou colocou algum rendimento que poderia ser isento, ou com uma tributação exclusiva, colocou em rendimento tributável. A hora que fez essa adequação de acordo com os pedidos do fisco, reduziu o imposto. Isso é comum, pode acontecer também. Uhum. Também tem essa questão, né, de toda a questão de documentação, como a gente falava, né, desse cruzamento dos dados hoje. Então também quando você não coloca e a declaração sai, né, vamos pensar aqui o que o Gilberto coloca, né, olha, nós estamos tendo uma exigência muito maior com relação, por exemplo, à documentação médica, né? Antigamente a gente tinha muito aquela questão, né, pega a notinha, lança lá e sem problema nenhum. Hoje não, né? Hoje os dados são mais apurados nesse sentido e pode recair até no profissional médico. Com certeza, Luciano. A despesa médica, por ela não ter limites por contribuinte aí, o fisco fica de olho em cima disso justamente para evitar fraude, né? Então é sempre importante você ter a nota fiscal, a forma de pagamento. Eu já vi o fiscal da Receita pedir a cópia do cheque, o extrato da conta em que foi dado esse cheque para ver se compensou, do nome de quem que compensou. Até porque, a hora que você informa a sua despesa médica, você tem que informar o profissional, o CPF ou o CNPJ da empresa o qual você obteve esse serviço médico, assim como fisioterapeutas, psicólogos, enfim. Essas despesas médicas não se resumem ao médico, tá? Despesas hospitalares entram como despesas médicas. E a contrapartida também é feita. Se eu for a um médico X e eu declarar isso também vai ser declarado por ele. Então, esse cruzamento de informações ocorre também, justamente para evitar essas fraudes e recibos frios que a gente está cansado de saber que tem por aí. De novo, a importância disso, né? A gente vê que o sistema está cada vez mais apurado e não pode pisar na bola nesse sentido. E o Ricardo coloca aqui, né, na conferência que o sistema faz depois, no final, né, às vezes, olha, eu errei uma digitação num número deste documento, no protocolo, se o sistema checa isso. Não, Ricardo, o que o sistema checa
se faltou algum campo a ser preenchido. Somente isso. Você colocou algum CNPJ ou CPF que não condiz com o verdadeiro, você inverteu algum número, ou que você tem esquecido de informar alguma coisa. Valores, discriminação de bens, qualificação, isso não é checado. Isso é checado pelo próprio contribuinte ou quem esteja fazendo essa declaração por ele. Perfeito. E de fato, aí tira um pouquinho também do medo da malha fina, que às vezes acontece isso, né? Cheguei lá, errei um númerozinho de um CNPJ ou de alguma ação. Às vezes é isso, eu caí na malha fina, retifico aquele número e tudo certo. Sim, existem vários quesitos que levam o indivíduo, o contribuinte, a cair na malha fina. Isso é muito comum, né? São vários números, várias informações, passível de erros, isso não tem problema algum. Aí você faz a declaração logo em seguida, dá para fazer até no mesmo dia, dependendo da hora que você transmite a declaração, e automaticamente você sai. Não necessariamente você precisa cair na malha fina para retificar. Você mesmo identificou algum erro, alguma informação que você esqueceu, você mesmo retifica, não há problema algum. Não é necessário você ser informado de que caiu na malha fina. Alguma informação que você tenha esquecido, ou alguma informação errada. Perfeito. Para encerrar aqui, para a gente salientar, né? Declaração até que dia? Até o último dia útil de abril, dia 30 de abril, às 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos. Lembrando que as declarações são entregues diariamente, só não pode ser entregue da 1 da manhã às 5 da manhã, que é a hora que o sistema fica em manutenção. Lembrando que, quanto antes entregar, mais folga vai ter o sistema. A transmissão fica mais rápida, porque muitos contribuintes deixam para a última hora, então sobrecarrega o sistema da Receita Federal. E também, quem possui restituição é por ordem de entrega. As restituições são feitas de junho a dezembro, em 7 lotes. Quem entregou primeiro, recebe primeiro, salvo idosos e portadores de moléstias graves. Perfeito. Que tem prioridade nesse recebimento. E o valor recebido aí, que é o teto de declaração? R$ 28.559,70 já torna o indivíduo obrigado a fornecer as informações para o fisco. Então faz as continhas aí, né, e vê se você tem essa obrigação, fora as outras questões que nós citamos aqui de mudança de patrimônio, veículo, casa, etc., que Sim. É bom fazer essa retificação. Paulo, eu quero agradecer aí a participação com a gente, né, sempre o carinho aqui com o programa, e esperar que a gente tenha esse ano aí um fator de tranquilidade nas declarações, né, que as pessoas se antecipem, não deixem para a última hora, porque a gente sabe que a burocracia aumentou um pouquinho e tem que se precaver com relação disso, até para buscar os documentos que com certeza a gente vai acabar esquecendo no caminho. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui na Educadora mais uma vez e ficamos prontos para qualquer outra entrevista que podemos participar em algum assunto que esteja ao nosso alcance. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Daniel, obrigado pela participação e pelas informações compartilhadas aqui. Eu que agradeço, Luciano, é sempre um prazer estar aqui com vocês e quaisquer dúvidas estamos à disposição para demais esclarecimentos e um conselho que eu dou a todos, procure um contador competente e para evitar dor de cabeça com o fisco. Sem dúvida. Intervalinho, na sequência 7º bloco, vamos falar de empresa amiga da APAI. Voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho com a Amanda aqui a respeito da empresa amiga da APAI. Obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Lu, e mais uma vez eu agradeço, né, o espaço que a TV cede para a gente expor as nossas ações. Bom, para quem não conhece o projeto, né, vamos explicar um pouquinho o que é o Empresa Amiga. Isso, o Empresa Amiga são as empresas que participam no decorrer do ano anterior, né, com as participações de todas as formas. Tem aquelas empresas que participam com a mão de obra, né, que eles têm, vamos supor, um vigilante que vai participar dos nossos leilões, que cuidam das nossas prendas, né, nós temos as meninas que vão fazer a limpeza, tem aquelas empresas que participam com doações, tem aquelas empresas que participam com ações que elas fazem, né? Então vamos supor, uma empresa faz uma ação para a APAI que consegue trazer uma renda para a APAI. E todas essas empresas participam de um ranking,
né, que tem de pequena, média e grande empresa. Então, no decorrer do ano, elas vão participando e no decorrer do ano vão contando pontos. No final do ano, esses pontos são somados e aquelas empresas que são selecionadas nesse ranking, elas são convidadas a participar desse evento, que é o Empresa Amiga. Então, só depois dessas empresas recebendo seu ofício, e aí elas vão nos dar a resposta de que elas vão participar desse evento, onde é feita a conclusão do Empresa Amiga. Perfeito. E sempre nessa questão, são empresas que colaboram com a APAE, que vão ranqueando, que vão pontuando, não necessariamente só na doação financeira, mas na prestação de serviço, no apoio, no auxílio. Isso, nós temos empresas tanto de Batatais quanto de outras cidades também, viu, Lu? Tem empresas de Ribeirão Preto, com assessoria, então assim, não precisa ser só com financeiro. Então ela vem da assessoria na APAE, nos nossos projetos, e com isso ela vai conseguindo pontos. E no final do ano, aquelas que mais se destacaram é certificada, que é onde tem o evento, que é feito lá na Vila Casuarina, e que esses empresários que custeiam esse evento também, Luciana. A gente deixa bem claro que não é a APAE que faz esse evento, que são os próprios empresários que custeiam esse evento. Que nós temos certificado, nós temos troféu, nós temos também o buffet, temos banda, então assim, aonde os nossos empresários fazem uma confraternização, um evento onde eles se encontram e que a gente faz o agradecimento por todo o ano que eles participaram. Quando se pensa aí no evento em si, além do evento tem a questão do selo Empresa Amiga, que dá direito aí ao uso 1 ano. Isso, dá o direito para ele usar esse selo durante 1 ano, que é o selo Empresa Amiga da APAE. E esse selo, a gente percebe isso, a gente tem cada vez mais essa questão da adesão social das empresas, e querendo ou não, isso torna aí, de certa forma, um caráter presencial daquela ação que foi feita. Isso, um caráter social, porque para a empresa isso também é muito importante. Vamos supor, chega uma empresa lá de Sudão que vem comprar um produto aqui em Batatais, e ele chega na sua empresa e constata lá que você tem o selo Empresa Amiga da APAE, que você faz o seu serviço social. Uhum. Então isso também para aquela empresa é muito importante, constar que ela participa das ações sociais da cidade, que ela está engajado nesse programa também social, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho do evento em si, como é que vai funcionar esse ano, o local, como é que funciona, Amanda? Lu, esse ano, mais uma vez, nós estamos fazendo o evento lá na Vila Casuarina, um lugar maravilhoso, onde os empresários se sentem bem à vontade, um lugar que já é lindo por si só, Então, vai ser na Vila Casuarina, no dia 20 de março, a partir das 8 horas. E assim, a gente só tem a agradecer, aos nossos parceiros, as empresas que contribuem com a APAE no decorrer do ano, que se não fosse essas empresas, Lu, a gente talvez não teria todos os atendimentos que a APAE consegue servir hoje, porque eles fazem parte da APAE de Batatais. Então esse evento é só uma certificação para aqueles que se destacaram, mas todas as empresas são importantes para a APAE de Batatais, porque se não fosse elas a gente poderia até deixar de estar fazendo alguns serviços. Então venho agradecer a todas as empresas, e essas empresas que são certificadas, elas estão indo lá representar a todas as empresas que participam das ações da APAE. Porque nós temos o leilão, nós temos a Tropa do Bem, nós temos o carro no final do ano, que tem os parceiros com o Zé Henrique. Então, assim, a gente só tem a agradecer e convidar o pessoal para estar indo na APAE, para conhecer os nossos atendimentos, e convidar essas empresas que participam, que elas também consigam finalizar, e estar presente no dia do evento para estar recebendo o seu certificado. Uhum. Para a participação nesse dia, as empresas são convidadas, mas a Elaine perguntando aqui se há venda de convites, se existe uma
possibilidade de participação. Isso, Elaine, muito obrigada, tá, por você estar assistindo. E pode sim, nós temos algumas mesas, né, que a gente separa para o pessoal que gosta de estar indo também prestigiar, né, essas empresas que são certificadas. O convite individual é R$100. Então, se você que estiver assistindo quiser participar para ir assistir esse evento também, que cada ano a gente tenta fazer uma surpresa para os nossos empresários, né? Então, esse ano, os professores lá na área da educação, junto com a assistência, junto com as meninas também do evento, lá da nossa equipe, está fazendo uma surpresa esse ano, né? Vai ser muito lindo com a participação das crianças, né? Que o ano passado foi o batuque, o outro ano, né, os meninos cadeirantes também fez uma participação. Então, assim, a PAI inteira se mobiliza para estar fazendo esse evento e quem quiser participar pode estar comprando o convite, custa R$100. Pode ligar na PAI no 3661-6000 e pedir que a gente leve para você ou dar uma passadinha lá e pode comprar o seu convite. Nós temos algumas mesas separadas para esse pessoal que gosta de ir assistir o evento e prestigiar os empresários. Perfeito. E muitas vezes, né, a gente sempre procura destacar aqui essa questão que às vezes a gente está assistindo essa matéria, vê as ações da PAI e fala assim, mas a minha empresa não tem perfil, né, ela não tem nada a ver, eu não consigo auxiliar, né, eu não tenho recurso para auxiliar, mas sempre fica a dica, conheça a PAI, né, vá na unidade agrícola, veja toda a estrutura de serviço prestado, porque muitas vezes você vai se surpreender que você pode sim auxiliar com uma prestação de serviço, com um reparo, com um auxílio e se tornar uma empresa parceira. Isso, o pessoal fala assim, como que eu posso ser empresa amiga, né? Eu compro, né? Então é isso mesmo o que você falou. Talvez a sua empresa, né, tá começando agora, ou aquelas que também já foram, né, empresa amiga e hoje não é mais. É isso mesmo. Pode ir na PAI, dar uma volta lá, vai conhecer os nossos serviços. Tem a unidade agrícola, né, tem a Tati, que é a coordenadora da agrícola, vai lá a gente vende mudas também, né, vai conhecer, talvez uma prestação de serviço, talvez a sua empresa presta serviço e que isso também possa nos ajudar. Então tudo pode, né, tá presente na PAI e com isso você vai contando pontos e pode conseguir conquistar o selo Empresa Amiga. Vai no evento, né, no Empresa Amiga para você ver como que é, né, os empresários, talvez eles até ajudam a PAI e participam, mas no dia do evento eles falam, não vou não gosto de aparecer, né? Então, assim, não é se aparecer, é estar presente, é ser um modelo para aquelas outras empresas que falam, nossa, eu gosto daquela empresa, eu acredito naquela empresa e ela é uma empresa amiga da PAI. Então, você gostando dela, você acreditando naquela empresa, você também pode ser empresa amiga, né? Então você pode passar a conquistar o selo Empresa Amiga. Então é muito importante você participar das ações da PAI, ou até mesmo ir na PAI e ver os nossos serviços e ver aonde a sua empresa encaixa, né, nas ações da PAI. E é interessante também destacar isso, né? Tem todo um ranqueamento, que a pessoa fala assim, mas eu não me enquadrei, eu ajudei, né? Tudo é computado, né? E as pessoas não podem esquecer também disso, né? Olha, determinado serviço custaria X, gera tantos pontos, né? Isso, porque todas as participações das empresas, a gente tem o custo, né? Então, vamos supor, uma empresa vai lá e faz um banner para a PAI colocar no dia da Tropa do Bem. Então, ele doa aquele banner para a PAI, mas ele manda para a gente um orçamento como se a PAI fosse pagar esse banner. Então esse banner custa R$50, então ele tem X ponto, né? Então eu mandei 3 vigilantes no dia do leilão, então vai contando pontos, né? Uma assessoria, o fotógrafo, né? Então assim, tudo vai contando, né? As rádios, a imprensa, então tudo isso vai contando pontos, porque isso tem um preço, né? Isso tem um custo. Se fosse para a PAI pagar, quanto que a PAI pagaria? Né? Então tudo isso vai gerando um custo, aonde vai conseguindo os pontos, que no final do ano isso é ranqueado, e aquelas que conseguiram X ponto são as empresas que vão ser certificadas.
né? Eu levo o ofício, eu vou em cada empresa, né? Porque muitas das vezes eu estou à frente, né, dessas empresas, então eu faço questão de levar pessoalmente, né? Tem empresas novas que o ano passado, né, conseguiram esses pontos, e eu vou explicar como que é essa empresa amiga para eles poderem estar participando e finalizando esse selo Empresa Amiga. De fato, né, a gente fala da questão do selo, mas também o selo ele é só esse reconhecimento, né? A gente tem aí várias pessoas que também não pontuam, né, mas que estão colaborando, e eu acho que essa rede toda é que torna possível um trabalho de tamanha qualidade, de referência como é o da nossa PAI. Isso, a gente gostaria de estar certificando todas as empresas, né, Lu? Porque nós temos, graças a Deus, né, graças à população, à sociedade, tanto de Batatais, a gente tem empresa em Altinópolis, Brodowski, Sertãozinho, Bonfim, Ribeirão, né, que são essas empresas. Nós temos, né, o que ganhou o carro o ano passado, né, ele é de São Paulo, né, então para você ver aonde que a PAI de Batatais consegue atingir, né, uma pessoa de São Paulo, ele também é empresário lá, e ele falou que ele quer participar das ações da PAI, ele quer ajudar. Então, assim, a gente gostaria de poder certificar todas as empresas, mas assim, a gente tem bastante. Então, assim, a gente tem essa pontuação para não prejudicar nenhuma e nem outra. E tem aquelas que não conseguiram no ano anterior e que elas querem o selo, né? Querem conquistar o selo. Então, elas conseguem fazer um trabalho dentro da sua empresa. Tem empresa que faz trabalho com os funcionários e os funcionários vão atrás de uma determinada, vamos supor, eles ligam na PAI, do que a PAI está precisando nesse momento? É de fralda? Então a empresa se une com os funcionários, né? Isso é muito importante, e os funcionários conseguem fazer uma ação, então uma ação que partiu daquela empresa, então ele não precisou participar de nenhuma ação da própria PAI, ele faz uma ação com a própria empresa e que leva esse valor para a PAI, ou em alimento, ou em material de limpeza. No começo do ano a gente tem a escola também lá, a gente tem a educação. Então essa empresa doa material escolar, né? Doa material de higiene. Então, assim, cada empresa ela consegue participar de alguma forma, né? Então vamos supor, eu tenho uma empresa de beleza, então ela vai no Dia Internacional da Mulher, ela vai no Dia da Criança, ela faz uma ação. Então, assim, cada empresa consegue, da forma dela, né, do jeito que é o que ela trabalha, e consegue colocar isso dentro da PAI, e nisso ajuda a gente de todas as formas, né, deixando a PAI, deixando de gastar com esse pessoal que fez essa ação para a PAI. Então a gente só tem a agradecer todas as empresas que participam das ações da PAI. Perfeito. E é de se destacar isso, né? O quanto o batataense é generoso, quanto as empresas colaboram com essas ações e o quanto essa rede transforma a realidade do nosso dia a dia. Lu, que a gente fala, a gente faz o trabalho de formiguinha, né? Tem a ação do carro do final do ano, que é aquela de R$20, que a gente vai de porta em porta, né? Pega a lista telefônica, liga para todo mundo, porque dependendo da ação, a gente não consegue atingir toda a população, né? Mas a população está convidada a ir conhecer a PAI, a conhecer as ações, que sempre vai ter uma ação que você pode participar, que você pode estar nos ajudando, né? Então, assim, a gente consegue abranger maior população. A gente aqui, né, nos meios de comunicação, a gente vem, fala das nossas ações, e sempre que a gente está aqui, que a gente participa, no outro dia a gente consegue bastante ligação, o pessoal liga, pergunta no que a PAI está precisando, e todas as entidades, né, Lu? Porque a PAI é uma entidade modelo, né, de toda a região do estado de São Paulo, só que a gente tem várias outras entidades na cidade. Então, assim, a gente não pede só para a gente pede para a população, está ajudando a todas as entidades, porque a cidade de Batatais é muito acolhedora. Então, assim, sempre que a gente precisa, a gente consegue atingir, né, o nosso alvo, a nossa pretensão. O que acontece? Talvez fale assim, nossa, Ribeirão Preto é tão grande, né, franca, mas assim, não tem essa população, né, carinhosa, que está sempre nos recebendo, sempre atendendo as nossas ligações com muito carinho,
né? Porque a gente vai fazer uma ligação, a gente tem a cota premiada, que é aquela de R$20, que a pessoa participa e ela concorre a um prêmio de 1.000 e 4 prêmios de 100. Então, assim, é um jeito onde a gente consegue também voltar isso para a população, né? Para a população estar sempre nos ajudando. Então, assim, a gente agradece a todo mundo, né? O pessoal que a gente telefona, oi, eu sou a Amanda da PAI, estou ligando para oferecer, a pessoa, né, deixa as panelas lá, muitas vezes até queima o feijão, né, para nos atender com muito carinho. Então, assim, eu venho em nome da PAI, em nome dos usuários, em nome dos funcionários, né, dos colaboradores, venho agradecer a toda a população batataense e toda a região que participa das nossas ações e que dá um pouquinho de si, né, do tempo, né, a pessoa doa seu tempo para ir lá, né, no final do ano, no Dia das Madrinhas, né, que a gente faz também. Então a pessoa deixa o teu trabalho, tem muitas pessoas, muitas mulheres que troca o horário no trabalho, né, deixa de almoçar para ir lá nesse dia, levar o presente para aquela criança que, né, que espera o ano todo para estar participando, recebendo a sua madrinha com seu presente. A gente tem também empresas que fazem doação de ovos de Páscoa, né? Agora na Páscoa, para aquela criança que talvez é o único ovo que ela vai receber. Não importa o tamanho, não importa o que tem, e sim que é de coração, né? Então, todas as pessoas que fazem alguma coisa para Pai, que reverte para Pai, a gente só tem a agradecer. Perfeito. Amanda, reforçando aí, né, data, horário, como adquirir o convite de mais essa ação. Então, o Empresa Amiga acontece dia 20/3, às 8 horas, na Vila Casuarina. Então, aquele empresário que ainda está, né, para dar a resposta se ele vai participar do certificado, então dá uma ligadinha. E aquelas pessoas que querem ir, né, nesse evento para estar prestigiando essas empresas, o telefone é 3661-6000 e o valor é R$100. Muito obrigado, Lu, mais uma vez. Obrigado à Rádio TV Educadora para estar cedendo esse espaço onde a gente vem falar das nossas ações. Mano, a gente agradece sempre a presença, né? Você sabe que o espaço aqui para a PAI está sempre disponível, né? E temos certeza que vai ser mais um grande evento. Muito obrigado e obrigado a toda a população batataense, aos nossos colaboradores que se empenham em todas as nossas ações. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista, e ficamos agora na companhia da programação da TV Brasil.